Olá, meus queridos despertos, sejam bem-vindos aqui a mais uma segunda-feira de Pocket Terapia comigo, Roberta Mello. Nós vamos conversar hoje sobre as 4 leis espirituais indianas. E antes de mais nada, eu te dou aqui as boas-vindas a esse vídeo, eu te dou as boas-vindas a esse movimento que nós temos feito aqui no portal Desperte Sua Essência, assim como a flor que tem na sua essência simplesmente desabrochar, nós vamos aqui também desabrochando a beleza, o perfume que há dentro de nós e que muitas vezes está escondido aí por esse mundo de tanta correria, né? A gente vai desabrochar não só por causa da natureza, da nossa natureza de desabrochar, de ser quem nós nascemos para ser, mas também por uma necessidade. O mundo de hoje está exigindo da gente buscar outras coisas, outros caminhos, que não os mesmos que nós já temos buscado aí há tantos milênios, né? Na nossa jornada de espíritos imortais. Enfim, vamos conversar sobre as 4 leis espirituais indianas dentro desse nosso assunto do mês, do relacionamento com Deus e espiritualidade, que os meus amigos profissionais do grupo têm trazido as suas contribuições com tanta maestria e com tanto amor, né? Vamos conversar sobre essas 4 leis, mas antes da gente conversar, eu gostaria de fazer aqui um preâmbulo que vai demorar talvez uns 5, 7 minutinhos, e eu vou pedir bastante o seu cuidado, vou pedir as suas anotações, vou te convidar a assistir esse vídeo com um caderninho do lado e vou pedir a sua licença também, desde já. Primeiro, 2 coisas, vou pedir desculpas caso algum ruído venha aí a entrar na nossa conversa, né? Cachorro, vizinhos, rua. A gente está aqui para aplicar a espiritualidade, né, na nossa vida cotidiana e aceitar a vida com todos os ruídos que ela traz, também faz parte. E a segunda coisa que eu queria falar é que eu vou dar uma baixada aqui às vezes para ler a minha colinha, porque eu não quero deixar aqui nenhum tópico dos que eu anotei de fora da nossa conversa. Então lá, as 4 leis espirituais indianas são: a primeira, a pessoa que vem é a pessoa certa. Segunda, aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Terceira, toda vez que algo se inicia, é o momento certo. Quarto, quando algo termina, termina. E aí, né, é tão interessante porque imediatamente, quando a gente lê, a gente fala, nossa, cara, faz sentido, mas imediatamente também tem uma parte nossa chamada mente que fala assim, não, nada a ver, né? A nossa mente, ela imediatamente já começa a pensar, por exemplo, toda vez que algo se inicia é o momento certo. Não, teve aquela vez que aconteceu não sei o que, não estava na hora, não era a hora de ter feito, ou aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Não acredito, porque a física quântica fala que tem um universo de possibilidades. E aí a gente vai trazendo os nossos conhecimentos e a nossa mente vai trazendo informações que nós temos para negar. Então é por isso que eu gostaria de fazer um preâmbulo antes da gente falar propriamente dito das leis. Nós vamos falar um pouquinho da nossa mente e de como ela funciona. Bem, nós temos, segundo a bioenergética, 4 corpos, nós que estamos vivos aqui na Terra. Nós temos outros corpos mais etéreos, mas nós não vamos falar disso nesse momento, corpos mais sutis e mais quintessenciados, mas nós não vamos falar disso, vamos falar da bioenergética, que nós somos como um diamante, somos todos diamantes multifacetados e essas facetas são os nossos corpos, que são os nossos modos de perceber a realidade. E é o primeiro deles, partindo do mais grosseiro para o mais sutil. Nós partimos do corpo físico,
Vamos para o corpo mental, que seria o segundo mais grosseiro. Terceiro, corpo emocional. E por fim, o corpo energético. E como isso funciona? Bem, nós estamos aqui para despertar a nossa essência. É isso que nós viemos fazer nesse mundo. Nós viemos revelar o divino que há em nós. E para que isso aconteça, para que a gente viva aqui na matéria, nessa tridimensionalidade, nós precisamos de um corpo. E esse corpo aqui, ele vive com base nas polaridades do lugar onde nós vivemos, da Terra, no caso. Nós para termos a experiência do frio, a gente precisa conhecer o quente. Para ter a experiência do doce, eu preciso conhecer o salgado. Eu só vou encostar numa coisa e falar assim, nossa, como está frio, se eu já tive uma experiência de saber o que é o quente. E a gente vai percebendo e experienciando o mundo através dos nossos 5 sentidos. Os nossos 5 sentidos vão fazendo com que nós percebamos essa experiência da tridimensionalidade. E para isso nós precisamos do corpo físico, que é o grande mouse, eu diria, se a gente for fazer uma analogia com um computador, o corpo físico é o grande teclado, o grande mouse que nos permite inserir os dados, enviar dados para o nosso hardware, que aí a gente vai falar do nosso segundo corpo mais grosseiro, que é a nossa mente. A nossa mente, ela existe para interpretar esses estímulos sentidos na tridimensionalidade pelo nosso corpo. Aí na analogia do computador é como se ele fosse a memória que analisa e interpreta esses dados que o mouse e o teclado mandam. Se fosse um videogame, o nosso corpo é a grande manete, né, o grande joystick, e que precisa de um processador que interprete, que julgue, que analise tudo que está acontecendo, e é a nossa mente que faz isso. E a nossa mente é super importante porque, por exemplo, o nosso corpo experiencia o quente de uma panela. Eu ponho a mão na panela quente, mas é a minha mente que interpreta que eu devo tirar a mão dali porque aquilo está me machucando. É a minha mente que interpreta aquele estímulo, porque senão seríamos nós como pessoas que estão em coma, com morte cerebral. Os outros órgãos estão ali funcionando e a mente não está interpretando o que está acontecendo aqui naquele momento. Então a gente precisa da mente, olha só. É ela que vai permitir processar as informações que são trazidas para nós pelo corpo, por meio dos nossos 5 sentidos. E ela faz isso por quê? Porque a função da mente é prezar pela nossa experiência física. É fazer com que a nossa experiência aqui nesse plano tridimensional dure o mais possível. Por isso que nós somos programados biologicamente com instintos de luta ou de fuga. Porque a nossa mente vai interpretar determinados estímulos e aí, se eu estiver correndo risco físico, eu vou lutar ou eu vou fugir. Nós somos programados dessa forma, né? E é por isso também que a nossa mente, funcionando através dos nossos pensamentos, vai emitir um pensamento sobre tudo que o corpo coloca nesse grande computador, vai emitir julgamento, porque ela precisa diferenciar o que está me fazendo bem na concepção dela e o que está me fazendo mal. É ela que vai garantir a nossa sobrevivência física. E para isso ela vai julgar. E para isso ela vai encontrar atalhos para nos defender. É por isso que a mente gosta da zona de conforto, porque se esse lugar aqui eu já conheço e eu já
consigo me adaptar, eu consigo estar nesse lugar aqui e aqui está tudo bem, então é preferível não sair desse lugar. É por isso que a mente gosta de pessoas que falem coisas para nos agradar e dê tapinho nas nossas costas. Ah, eu entendo por que você fez assim. Eu entendo por que você agiu dessa forma. Porque a mente ela vai pelo lado mais confortável para nos proteger psicológica e fisicamente, para fazer com que a nossa vida se estenda na matéria o máximo possível. Esse é o nosso corpo mental. O nosso corpo emocional, ele é uma resposta ao nosso corpo mental. As emoções são respostas aos nossos pensamentos. Então vamos pensar nós somos... Vamos pensar naquele lago mais límpido, mais retinho, assim, todo calmo. Quando eu jogo uma pedra, essa pedra é o nosso pensamento, eu jogo essa pedra ali, aquilo vai causar uma resposta, que são aquelas ondas no lago, que é a agitação no lago. Aquela resposta são as nossas emoções, que a medicina chinesa coloca aí pra gente como as 4 básicas principais, sendo a alegria, a tristeza, o medo e a raiva, e todas as outras sendo combinações dessas 4 principais. Então eu penso que algo acontece, tem um estímulo externo que acessa algum dos meus 5 sentidos, isso gera algo na minha mente e aí eu penso, o meu marido tá me traindo, por exemplo. Eu penso isso e esse pensamento gera uma emoção, que é uma resposta ao pensamento. Tristeza, raiva, medo, alguma dessas emoções. Outras sub-emoções combinadas dessas 4 talvez. E aí o que acontece? Quem seria o nosso 4º corpo, que é o nosso corpo energético? Seria o alcance dessas ondas que são formadas no lago a partir das nossas emoções, porque é infinito, né? A gente não consegue perceber. Algumas pessoas que trabalham com a questão da aura, né, das energias, das ondas, da vibração da nossa aura, eles falam que nossa aura, ela chega a irradiar, medir 2,5 metros de raio. Isso quer dizer que 2,5 metros para frente, 2,5 metros para trás, para os lados, para cima e para baixo, eu continuo sendo quem eu sou. Eu continuo sendo quem eu sou. Meu corpo físico, através dos meus pensamentos, que geram emoções, que irradiam em energia. É por isso que é tão importante que a gente tenha esses 4 corpos em alinhamento, né? E é por isso que é interessante aqui o Portal Desperte Sua Essência. Nós temos materiais para esses 4 corpos. Geralmente, as pessoas buscam mais coisas que alimentem o corpo mental. Eu quero novos conteúdos, eu quero saber mais, eu quero me conhecer, e isso é super legítimo, né? Conhecer para despertar. Mas nós precisamos alinhar o nosso corpo físico. Yoga, por exemplo, é uma prática incrível para esse alinhamento físico, emocional, energético, mental. Então nós precisamos também cuidar dos outros corpos para que a gente tenha esse alinhamento. O que acontece, na verdade, é que nós fomos programados dessa forma, nesse instinto de luta ou fuga da nossa mente, porque lá atrás, quando nós éramos homens das cavernas e a gente sentia fome e eu precisava ir lá no meio do não sei da onde, não sei se é mato, sei lá o que é, quando eu precisava sair da minha caverna para caçar, eu estava correndo um risco de vida real. O que ocorre, no entanto, é que hoje já é diferente, nós não temos mais necessidades. Hoje, assim, tantas necessidades dessa reação aí, luta ou fuga,
que não sejam necessidades psicológicas, socialmente construídas. Os nossos medos hoje não é de um dinossauro, de um mamute nos atacar. O nosso medo hoje é de não ser reconhecido no trabalho. O meu medo hoje é de que o meu marido se apaixone por outra pessoa. O meu medo hoje é que eu não seja reconhecido no meu valor como profissional. Nós temos medo porque nós temos vários padrões sociais e nós temos medo de não corresponder a esses padrões sociais. Só que olha só que coisa incrível que acontece. A sociedade expõe esses medos, né, de não ser bom o bastante, não ser uma boa mãe, uma boa mulher, uma boa profissional. E aí a sociedade constrói, com base no julgamento do outro, esses medos. Nós compramos como se eles fossem nossos e crescemos com eles. Só que ao mesmo tempo, numa sociedade em que tá todo mundo aí achando que tem que ser o bambambam, que tem que produzir pra caramba, que tem que ser ótimo, que ser o melhor influenciador digital, que tem que ser o melhor coach, que tem que ser o melhor o tempo todo, e como isso é um saco, como isso cansa, né? Nós não podemos, nós temos um monte de medo, mas não é legal, não é aceitável que a gente mostre isso. O nosso lago precisa estar sempre lisinho, sempre sem ondas. O nosso lago precisa estar aqui, ó, aquela superfície plana. Só que aí eu vou te fazer um convite. Pensa num lago aí, o seu lago, com a superfície plana. Pensou naquele lago maravilhoso? Ai, eu amo lagos. Eu amo paisagem de lagos. Pensa aí no seu lago, aquele lugar mais maravilhoso, aquela superfície lisinha, o espelho que você vê até refletida as luzes do lugar, a natureza. Pensou? Pensa que você é esse lago, que você está ali nesse lago, tá bom? Agora nós vamos fazer o seguinte, baixamos 4 paredes. Vamos fazer um quadrado, uma caixota aí, que a gente tá lá dentro, no lago, mas baixamos paredes dos lados e atrás. Nós nos fechamos num quadrado dentro desse lago, ok? Agora, tá com uma pedra aí dentro, que é o seu pensamento. Nesse quadrado que você está, o que vai acontecer? Vai gerar ondas. Seu pensamento vai gerar ondas que são as suas emoções. As suas energias não tem como fluir e simplesmente se diluírem. Elas estão fechadas dentro de um caixote. As ondas vão fazer o quê? Vão bater, lei de ação e reação. As ondas vão bater na parede e vão voltar. Para onde? Para você, para o centro. E vai fazer com que você saia do centro. Mas do lado de fora o lago está lindo, translúcido, um espelho d'água. E dentro está um maremoto no lago. Não sei como fala maremoto no lago. Tá um caos. O seu caos. Que você não pode mostrar para ninguém porque te falaram que homem não chora. Que você não pode mostrar para ninguém porque te falaram que se você for guerreira, você dá conta. É assim que nós funcionamos. E essas ondas presas, sem poderem simplesmente fluir, ela vai voltar numa energia desequilibrada, que vai desequilibrar a emoção, que vai desequilibrar a mente, que vai adoecer o seu corpo. Como eu equilibro? Tira as paredes, tira a máscara, tira o medo de se expor, o medo de pedir ajuda, o não poder ser vulnerável. Tira as defesas, a pedra vem, as emoções vêm e a energia vai fluir até que aquilo se dilua, porque você se permitiu sem
sentir. E aí aqui a grande questão. Nós estamos o tempo todo não querendo sentir. Nós queremos encontrar terapeutas que batam nas nossas costas e falam assim: nossa, é mesmo, né? Que triste você passando por isso. Nós queremos encontrar amigos que só nos deem colo e que não falem assim com a gente: olha para essa dor, olha para essa raiva, sente essa raiva. Onde que tá doendo? No coração? Sente. A gente não quer sentir, porque a gente está nos domínios da mente. E a mente quer atalhos. É por isso que a gente adora, por exemplo, ver vídeos aí na internet que falam assim: 3 passos para se libertar da depressão. Cura espiritual em 12 sessões. E tá tudo bem também, né? Vai fazer o quê? É o tempo e o processo de cada um. Não que pra gente se libertar de alguma coisa não tenham passos, pode ser até que tenham. Mas esses passos vão ser experimentados e sentidos pelas pessoas de diferentes formas, porque cada um tem a sua experiência particular. Então, essa história toda foi para te falar assim, que a sua mente, quando a gente estiver falando das 4 leis espirituais da Índia, a sua mente vai querer te levar para um lugar de conforto. A sua mente vai falar assim: não, comigo não funciona assim não. Porque a mente, ela quer que nós não sintamos. Porque sentir a dor, vivenciar o problema, isso é coisa que cabe no coração. Isso é coisa que cabe num olhar de aprendizado e não num olhar de luta ou fuga. Eu vou dar uma parada por aqui e vou gravar a segunda parte da nossa Pocket Terapia de hoje num outro vídeo, aí sim falando sobre as 4 leis espirituais da Índia, para que você possa assistir isso em 2 partes e fique mais confortável. Um beijo e até o próximo vídeo.